Eu vou contar a história de um motorista de ônibus, gente, que lutou com um passageiro após o homem ter sido acusado de assediar uma passageira dentro do coletivo. O que foi que aconteceu então? Confusão generalizada, olha as imagens dentro do coletivo. O homem teria percebido ali a movimentação suspeita da denúncia de assédio e partiu para cima do outro, foi defender a moça. Foi isso que aconteceu, Rafaela Vitiello, que tem mais detalhes agora ao vivo. Esse homem chegou a ser preso? Bom dia. Exatamente, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. Esse homem, sim, Márcia, chegou a ser preso, né, está aí à disposição da justiça, mas ele nega, ele fala, né, ele acabou falando no depoimento que ele é casado, que ele é idoso e aposentado e jamais faria isso, mas teriam várias pessoas dentro desse coletivo que ainda estava parado, né, e as pessoas conseguiram perceber essa movimentação desde a hora que ele entrou, então, no ônibus, né, nesse coletivo, que, como eu falei, estava parado, acabou sentando no colo de uma mulher de 57 anos que estava acompanhada da sua filha, que também percebeu, e aí ela então se afastou desse homem, né, desse idoso. E aí ele acabou ficando bem nervoso e, segundo informações das pessoas que estavam, né, presenciando, ele então teria falado que mulher teria sim que ser estuprada, que as mulheres não deviam então reclamar do que estaria acontecendo. Isso gerou, né, uma movimentação, como a gente pôde perceber aí nas imagens. Quando o motorista do coletivo então percebeu essa movimentação, ele teria então pedido para esse homem se retirar do coletivo. Ele então começou a ficar bem agressivo, foi aí nesse momento que os dois entraram em uma luta corporal. E o motorista de ônibus, Márcia, é importante também falar que ele conseguiu aí prender, né, com as próprias pernas aí esse suspeito, até que então as forças maiores, né, os guardas aí chegassem para levar esse homem, né, conduzir esse homem até o primeiro DP aqui da cidade de Campinas. Como eu falei, ele foi ouvido, permanece à disposição da justiça, né, mas ele em todo momento acabou negando e dizendo que teria dito, né, que ele era idoso, que ele era casado e que jamais teria feito um absurdo desse. Mas, como eu falei, tinham várias pessoas dentro desse coletivo e as pessoas acabaram falando que isso sim aconteceu. Então, uma situação bem revoltante, né, principalmente para nós mulheres, né, a gente tem que falar aí de uma situação ainda acontecendo em 2024, em plena luz do dia. Isso aconteceu por volta da 1h30 da tarde de ontem. Revoltante, né, Márcia? E ainda mais no transporte público. A mulher não tem um dia de paz em lugar nenhum nesse país, né? Você não pode andar na rua, você não pode usar o transporte público, que as pessoas acham ali, ainda os homens ainda acham que realmente podem pegar no seu corpo, podem te assediar. Rafa, a vítima chegou a contar se ele encostou nela, se ele chegou a praticar algum ato ou não? Então, segundo o boletim de ocorrência, Márcia, ela acabou falando, né, que ele então sentou no colo dela, dessa vítima, e acabou aí ficando, se movimentando, né, fazendo movimentos aí sexuais. Ela então pediu para ele parar, foi quando então ele acabou ficando bem nervoso, falando que teria falado, né, que mulher não poderia reclamar se estivesse sendo estuprada. E aí, nesse momento em que ele falou, né, essas palavras, essas frases absurdas, que aí começou essa movimentação. Então teve sim, né, essa parte física também, não foi só a parte aí dele ter falado, mas teve também essa parte física de que ele sentou no colo dessa mulher. Você vê o pensamento doentio do homem. Ele senta no colo de uma mulher que ele nem conhece, achando que ele tem esse direito. Depois, quando ela reclama, ele diz assim, olha, a mulher não tem que reclamar disso não. Mulher tem que estar acostumada, tem que fazer isso. Gente, olha a mentalidade criminosa, grotesca, antiga, né? A gente está em 2024 e ainda tem homem que pensa que tudo bem, fazer o que ele quiser com a mulher. Não só aliciar, não só assediar, mas também matar, né? A gente vê casos aqui, hoje mesmo mostramos vários casos de feminicídios em todo o país que são ligados a isso, a essa mentalidade errada masculina de que é o dono da mulher, de que pode fazer o que quiser com o corpo da mulher. Você sabe, Rafa, que teve até um caso que viralizou, que eu contei a meu respeito, que eu fui assediada num bloco de carnaval enquanto eu fazia o meu trabalho. E que um grupo de homens chegou, me apalpou, tocou nas minhas partes íntimas e eu tive que me defender com o meu microfone. Mas isso ainda
acontece justamente por isso. Eu ainda recebi mensagens assim, você estava lá no carnaval, então você estava disposta a isso. Como se eu não pudesse estar em qualquer lugar trabalhando, se o cara tivesse o direito de fazer o que ele pudesse fazer com o meu corpo, o que ele quisesse fazer, e eu não fosse dona da minha própria vontade, gente. É uma situação tão difícil, a gente que é mulher ter que noticiar isso. Olha, eu espero que esse homem não seja solto, porque, Rafa, geralmente é um crime de baixo potencial ofensivo, eles vão lá, fazem um boletim de ocorrência e já são soltos. E são, né, criminosos que continuam fazendo isso. Essa impunidade absurda nesse país para leis mais fortes que tem que penalizar esses homens, gente. Tem que penalizar, tem que deixar na cadeia. Não dá pra gente tolerar mais como mulheres viver numa sociedade machista, que não consegue viver com a mulher, com o poder da mulher de igual para igual. Entendeu? Tem que ser de igual para igual com respeito. É respeito que a gente quer. A gente não quer muita coisa não, é só respeito, né, Rafa? Obrigada pelas suas informações. Se tiver atualização depois, se ele for solto e se a gente conseguir conversar com essa vítima, seria muito importante também. E também com o motorista de ônibus que viu essa situação. Se você conseguir preparar uma reportagem pra gente exibir amanhã, eu vou adorar, tá bom, Rafa? Obrigada pelas suas informações. Um beijo, já Feliz Natal. Agora 9h46, gente, olha que difícil ser mulher nesse país. Se você é mulher, está assistindo o Primeiro Impacto agora, já foi assediada, já foi apalpada no transporte público, aconteceu alguma coisa com você, você quer me contar, manda pro @primeiroimpacto_SBT, porque eu sei que não é difícil. Eu acho que 90% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso aqui nesse país, né? Não é fácil. Um caso que chegou pra gente de um policial militar agora, aposentado, 62 anos, ele foi preso depois de ser flagrado fazendo atos obscenos perto de crianças. Dá pra tolerar isso? Olha aí. A prisão desse homem foi feita pela polícia militar. Segundo testemunhas, ele estava nu, completamente nu, dentro do carro, enquanto tocava nas partes íntimas. Isso aconteceu no estacionamento onde crianças estavam brincando. Uma mulher que teria ali flagrado a cena chamou a polícia, disse que esse homem inclusive sacou uma arma e fez ameaças de morte a ela depois que ela denunciou. Ele saiu correndo do carro, mas os moradores da região foram atrás dele. Ele foi alcançado e agredido. A polícia então foi acionada, ele acabou preso em flagrante e esse caso aconteceu no Distrito Federal. Mas existe ali uma suspeita de que ele estava fazendo os atos obscenos em relação às crianças, ou seja, pode se tratar de um pedófilo, Então a polícia está investigando agora esse homem, foi até a casa dele também tentar apreender para ver se não tem nenhum material ali de pedofilia, cenas no celular dele, também em relação ao aparelho ali, computador que ele usa em casa. Então esse homem está sendo investigado e que bom que essa mulher teve a coragem de chegar e ligar para a polícia, mesmo sendo ameaçada com uma arma. Fernanda Trigueiro está comigo, vai agora entrar ao vivo com essa situação, porque são vários crimes ali, né, Fê? Até em relação aos atos obscenos, mas também teve crime de ameaça, porte ilegal de arma e também uma possível pedofilia, né? Márcia, é absurdamente, né, o que acontece aqui na sociedade. A gente vê aí realmente homens que se acham nesse direito e eu já fui vítima de um caso muito parecido. Foi no ano passado, eu estava de férias do trabalho e eu fui pra praia. Eu gosto de correr, era um dia de semana, a praia estava meio deserta, eu achei uma ótima oportunidade. E aí eu estava correndo com o meu fone, ouvindo música, de repente sai do meio ali do mato um homem com as calças abaixadas, fazendo atos obscenos para mim. E assim, a gente que tantas vezes, todos os dias, a gente fala de casos como esse, né? É claro, a gente já sabe como é que é. A gente acha que se acontecer com a gente vai reagir de uma outra forma. Mas eu me senti tão desrespeitada, eu me senti tão angustiada, tão revoltada. Eu saí correndo, é claro. Primeiro xinguei muito ele e saí correndo para o lado oposto. Corri até um local onde tinha salva-vidas, né? Eles são policiais militares. Pedi socorro, falei como é que era o homem.
homem e aí eles falaram, a gente não tem muito o que fazer, você não é a primeira vítima, esse homem tá andando aqui pela praia, já fez outras mulheres também passarem por essa situação, mas infelizmente não há muito o que fazer, porque ele entra ali no meio do mato e se esconde. Numa situação dessa, realmente é muito triste. Mas enquanto a gente vê homens que continuam fazendo isso e não são responsabilizados e não são penalizados, outros vão seguir esse mesmo exemplo. E aí a gente, como mulher, a gente acaba se fechando, a gente acaba realmente tendo medo o tempo inteiro, né? A gente tem medo de pegar um carro de aplicativo, a gente tem medo de pegar um transporte público, tem medo de andar pelas ruas, de correr pela praia. Fica uma situação muito difícil, né, Marcinha? Fê, porque o seu relato é o relato de muitas mulheres. A gente conversa com a amiga, não tem uma que não tem uma história de assédio. Às vezes o assédio nem é só físico, né? Também às vezes é um assédio verbal, é um nojo que a gente tem. Você tem até um pouco de receio de andar com uma roupa mais curta, porque você não sabe os olhares, aí você é culpada ainda. Ah, porque ela estava com aquela roupa, ela pode. Então quer dizer que eu posso chegar lá e fazer o que eu quiser com ela. Porque olha a roupa que ela estava. Preconceito, né? Um misto de revolta, de preconceito, de impunidade, como você falou. Infelizmente isso acontece muito.